Paz do Senhor, irmãs. Amém. Vamos sentar? Boa noite a todas. Na verdade, eu vou confessar para vocês que é a primeira palestra que eu estou dando, tá? Então, é um bate-papo, não é nada demais. Eu quero só dividir algumas coisas com vocês. E eu queria começar agradecendo o convite da pastora, da minha amiga. E também eu queria dar um pouquinho do meu testemunho. Então, agora que eu vi você faz parte do meu testemunho. Eu conheci a pastora Léo há mais ou menos uns 15 anos. E realmente ela chegou no meu consultório como uma paciente. E naquela época eu era uma ovelha desviada, completamente desviada. E aí a gente foi pegando amizade, ela veio tratar da saúde, né? Como ela disse, eu sou ginecologista. E aí a gente conversava, e a Raquel já era minha paciente, fiz pré-natal da Raquel. E eu admirava que as duas tinham muita fé. E eu, na verdade, sempre busquei a Deus. Eu estudei num colégio de padre, católico, aquela religião nunca me calou, e eu, na verdade, não sabia quem era Deus. E eu achava interessante como elas tinham fé. E eu não sabia o que era. E aí, um dia, a Raquel falou assim para mim, olha, ter fé, você estar com o Senhor, é como se você estivesse andando na beira de um precipício, tivesse um rio lindo lá embaixo. E aí você se joga naquele rio e é a coisa mais maravilhosa do mundo e você deixa aquele rio te levar. Eu nunca esqueci essa sua frase. Eu não sei se você se lembra dela, mas você falou isso na minha frente, dentro da minha sala. Mas aquilo, na verdade, não fazia muito sentido para mim. E aí, esta pastora, ela tentou, coitada, ela tentou me resgatar, ela tentou me discipular. Ela já era maluca naquela época, fazia um monte de coisa, cuidava das meninas, e cuidava da igreja, e fazia reunião na casa das pessoas, e orava, pregava. De quarta-feira, né, que você pregava? Pregava de quarta-feira, enfim. Mas ela se dispôs a ir me discipular. Então, o que ela fazia? Uma vez por semana, 7 horas da manhã, ela pegava a apostilinha, vocês tinham uma apostila de caderninho espiral, eu lembro. E eu também saía de casa correndo e ia encontrar com ela às 7 horas da manhã para ouvir falar do Senhor. Só que ela falava, e a gente, na verdade, era um embate, né? Ela tentava me explicar e eu contestava, porque aquilo não fazia sentido para mim. Porque eu queria ler o Evangelho de João como se ele fosse um livro de medicina. E, na verdade, ele não é, né? Ele é um livro muito profundo. E eu, naquela época, eu não tinha condições, não tinha capacidade espiritual de entender o que estava acontecendo ali. Enfim, ela tentou por algumas semanas, né? E aí, por outros motivos que não vem ao caso agora, eu acabei me desviando. E acabou o discipulado, ela virou a paciente de novo e ok. Só que aí, 15 anos quase se passaram. E aí eu realmente entendi, porque eu tive o meu encontro. E foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Foi muito impactante, foi uma coisa inesquecível, que um outro dia eu vou detalhar, mas, enfim, depois que eu conheci, nunca mais eu consegui largar das mãos dele. Foi a coisa mais louca que já tinha me acontecido. E aí, uma semana depois que eu tive o meu encontro, foi o batismo nas águas da minha sobrinha. E eu fui para a igreja para assistir o batismo. E, na verdade, meu marido, que também era um anticrente total, foi comigo para a igreja. E no meio do culto, no final do culto tem o apelo, né? Teve o batismo, teve o apelo. Eu passei por cima dele e fui parar lá na frente. Me converti naquele dia. Nunca mais parei, nunca mais. E aí, hoje, né, já desci as águas. No dia do meu batismo, eu não vi a hora de contar para ela. Eu esperei até o último minuto para contar para ela. E aí, quando eu estava indo para a igreja, eu até sabia que ela estava vindo para a igreja também.
eu mandei uma mensagem agradecendo, porque foi aquela semente que ela plantou há anos atrás que rendeu fruto depois de 15 anos. Mas rendeu o fruto. O meu batismo foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Se alguém me contasse que era aquilo, eu jamais acreditaria. Mas eu não sei se todas aqui são cristãs e todas aqui desceram as águas. Mas eu acho que quem desceu as águas está entendendo o que eu estou falando. É uma mudança de vida, é uma mudança de ambiente, é uma visão diferente. Você realmente desce de um jeito e sobe renovada. É um fato. E aí, hoje, eu congrego na igreja A Bênção, que é aqui na Zona Norte. Hoje, depois de 2 anos, eu sou levita da banda júnior da minha igreja, sou baterista da banda júnior da minha igreja, eu e a minha sobrinha. E sou muito feliz, participo de vários projetos da igreja. E eu dedico a minha vida, tudo que eu posso, eu dedico ao Senhor. Eu hoje não faço mais obstetrícia, porque eu também queria um tempo para a obra. E a carreira de obstetra, ela rouba muito do seu tempo. Mas Deus preparou tudo direitinho e hoje eu cada vez mais consigo me dedicar a Ele, que é o meu propósito de hoje. Bom, essa é uma das minhas pastoras da igreja, a pastora Elisângela. A nossa outra pastora ficou doente, infelizmente não pôde comparecer, tá? Mas, acho que dito isso, né? Terminamos o testemunho. Eu vim aqui para bater um papinho com vocês sobre a mulher da adolescência até a idade madura. Então, o que a gente aprende? Quando a gente entra na faculdade, ou seja, de qualquer área da saúde, nós começamos aprendendo o que é o conceito de saúde. O que é o conceito de saúde para a ciência? Para a ciência, saúde é um bem-estar físico, mental e social, independente de você ter ou não alguma doença. Esse é o conceito científico. Mas e para nós que somos cristãs? Qual é o nosso conceito? Então, em Gênesis, Em Gênesis, o Senhor diz, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pode passar? Um ser vivente, uma alma vivente, tá? E o que é alma? Então, a alma corresponde à nossa mente humana. Na nossa mente residem todas as nossas sensações, tá? Ela é formada por razão, emoção, vontade, consciência e livre-arbítrio, tá? Ela também é responsável por armazenar todo o nosso conhecimento. E é dela que partem as informações para que o nosso corpo funcione, tá? Próximo, por favor. O que diz a Bíblia sobre isso, né? Então, a Bíblia em Coríntios diz o quê? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando do nosso corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo da mesma forma que nós cuidamos da nossa saúde espiritual. Próximo, por favor. Então, para mim, eu tento sempre analisar a Bíblia, estudar a Bíblia de uma forma que faça um sentido. Eu faço analogias, né? Então, para mim, como cristã... Próximo, por favor. Para mim, como cristã, também aproveitando mais um texto, que é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz santifique
inteiramente e que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu considero saúde, para nós cristãs, um perfeito equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então, o que eu entendo? Nós somos um espírito, partícula de Deus, que tem uma alma que habita dentro de um corpo. O corpo nosso nada mais é do que a vestimenta que Deus nos deu para habitar aqui na Terra. Próximo, por favor. Para que nós sejamos saudáveis, corpo, alma e espírito têm que estar em perfeito equilíbrio. Por que eu pus esse slide de morte encefálica? Porque para a ciência, você é considerado morto quando o seu cérebro para de funcionar. Então, ele não recebe mais informações, ele não recebe irrigação, todos os seus órgãos podem até estar funcionando parcialmente, mas não existe comando. A alma não está mais ali. Então, você considera que essa pessoa está morta. A gente usa, nós médicos, usamos esse termo morte encefálica, inclusive, para conseguir transplantes de órgãos, né? Então, mesmo que o seu coração esteja batendo, se acabou a função cerebral, você é considerado morto. Aí você vai me dizer assim, tá bom, e o meu espírito foi para onde? Então, o nosso espírito volta para Deus. Nós somos partícula dele. Então, é para lá que nós vamos voltar. Próximo, por favor. A ciência, ela divide as fases da vida em pré-natal, recém-nascido, bebê, fase escolar, adolescência. Isso é didático. Jovem adulto, adulto médio, maturidade e terceira idade. O que eu entendo, né? Enquanto nós somos fetinho dentro do útero, e aí nós nascemos, somos bebê, até chegarmos próximos da adolescência, muitas transformações vão acontecendo no nosso corpo. Tá? Só que a gente não tem consciência para perceber, a gente não se atém a isso. Você levanta de manhã, você vai tomar banho, você vai para a escola, você brinca, depois você dorme, depois você acorda, depois você vai para a igreja, aí você volta da igreja. Enfim, você vai fazendo, vai tocando a sua vida, mas você não percebe que você está crescendo, você não percebe muita coisa ao seu redor. Você só vai deixando a vida te levar. Mas daí, quando a gente chega próximo da adolescência, e começa em torno dos 12 anos de idade, acontece um boom no nosso cérebro. Então, muita coisa começa a se transformar. Por quê? Porque o cérebro produz hormônios. Todo mundo já ouviu falar de hormônios? Então, os hormônios nada mais são do que mensageiros. Eles levam comandos do cérebro para vários órgãos do corpo para que o nosso corpo funcione em equilíbrio. E nesta fase existe uma explosão de vários hormônios. Tá? E a nossa alma, que está dentro da mente, né, onde a gente produz os hormônios, ela também sofre esse impacto. Então, acontece modificações... Próximo, por favor. Acontecem modificações... próximo, por favor. Isso. Modificações no corpo, nós estamos falando das meninas, tá? Não vamos falar de meninos hoje. Então, ocorrem mudanças no nosso corpo. Então, quem é a menina com 12 anos de idade? Ela começa a se ver diferente do que ela estava acostumada. A mama começou a crescer, o rosto está diferente, normalmente enche de espinha, e aí você começa a ficar nervosa por causa daquilo. Aí começam a surgir pelos, sua mãe quer que você se depile. A roupinha que você usava na infância não pode mais usar, tem que tomar cuidado como você vai cruzar sua perna, não pode mais falar alto, determinadas brincadeiras você não pode fazer. Então, você começa a também ter consciência de que você tá diferente. Estou crescendo, estou ficando diferente. Tá? E qual é o acontecimento mais marcante que acontece na adolescente, no corpo da adolescente? A primeira menstruação. Com certeza, a primeira menstruação. Próximo, por favor. E na mente? Na mente, é o que eu falei, por conta dos hormônios, é um turbilhão de emoções diferentes, de sensações diferentes. Então, tudo que acontece com a adolescente é intenso. Eu quero que vocês guardem essa frase. Tudo é intenso. Então, se ela está triste, ela está muito triste. Se ela está brava, ela está muito brava.
Tá? Se ela quer uma coisa, ela quer muito aquela coisa. Se ela está teimosa, ela está muito teimosa. Tá? Ela se depara com vários desafios. Ela está percebendo que no entorno dela estão acontecendo muitas coisas diferentes. E ela tem uma necessidade intensa de pertencer. Ela quer pertencer a um grupo, seja ele qual for. Nesse momento, ela não tem muita noção do que é isso, mas ela quer achar o lugar dela. Ela está perdida, né? Outra coisa que acontece, ela sonha. Todo mundo já foi adolescente aqui. A gente sonha, né? Os sonhos hoje em dia são um pouco diferentes dos nossos, né? Mas são sonhos, de qualquer forma, tá? Nós temos 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Algumas de nós ficam mais introspectivas. Você gosta de ficar trancada no seu quarto. Você não quer mais ficar junto com seus pais. Aquilo não tem muita graça. É meio estranho. E aí, você começa a se interessar por informações. E elas vêm de todos os lugares. Hoje em dia, se você der um clique no seu computador, no seu tablet, no seu celular, vão brotar informações. Nem todas interessantes, vamos dizer assim, né? Mas elas vão vir para você. E você vai começar a ouvir falar sobre uma série de coisas. Sobre álcool, sobre drogas, sobre sexo. E aí você vai começar a se perguntar: quem eu sou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu tenho que ser para pertencer a esse mundo? Esse é o primeiro perigo que a adolescente encontra. Porque, eu vou usar uma palavra que eu não sei se é bem essa, mas, enfim, a adolescente ela é tentada a entrar num mundo que ela não conhece, que ela não tem domínio, e, muitas vezes, ela vai sofrer muitas consequências, ela vai se arrepender. Mas aqui ela não tem noção disso. Tá? Então, para que serve o livre-arbítrio que nós temos na nossa mente? Para que a gente saiba fazer boas escolhas. Só que, próximo, por favor. Só que, quem vai te ensinar a fazer boas escolhas? Então, o que acontece? A mãe, nesse momento, ela fica um pouco desesperada. Ela tenta dar o seu melhor, ela tenta dar uma conversada, mas ela não sabe como conversa, porque a filha não tem paciência, tudo ela acha que a mãe não sabe o que está falando, não está sabendo entender o que ela está passando, etc, etc. Então, o que a mãe faz? Desesperadamente, resolve que vai levá-la na ginecologista. Ela vai me salvar. É ali que eu vou. E aí, no consultório, aparece muita adolescente com as mães, né? E elas chegam lá e quase que 100% das vezes você pergunta assim: e aí, tudo bem? Quantos anos você tem? O que você veio fazer aqui? Não tenho ideia. A minha mãe me trouxe aqui, ó. Não sei. Ela me trouxe, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí a gente começa um primeiro bate-papo. E aí vocês vão se perguntar assim: mas por que você vai levar uma menina de 12 anos, 13 anos, 14 anos na ginecologista? Então, na teoria, né, vamos dizer, clinicamente, talvez você não precisasse levar sua filha nesse momento. Mas é muito positivo que você leve. Porque a gente, a médica, a ginecologista, vai fazer um papel de intermediadora entre vocês. Às vezes é difícil de você conversar com a sua filha, mas a gente vai ter dicas para dar para vocês que vai com certeza facilitar esse manejo. Então, sim, ela vai na consulta para discutir o calendário de vacinas. Sim, ela vai para fazer os exames de rotina dela. Ela vai ser iniciada nessa nova consulta clínica. Ela vai sair do pediatra. Ela vai entender que ela não é mais aquela criancinha que vai lá pesar e medir. E vai começar a participar da consulta dela. Ok. Mas a grande importância dessa primeira consulta ginecológica é que ela entenda, e esse é o meu papel, ou o papel da ginecologista, ela entenda que ela tem uma amiga. A amiga médica, sim, mas a amiga mãe. É essa amiga que ela tem que ter. Então, no meu consultório particularmente, é uma coisa que eu sempre friso. Há anos eu já falo isso. Sua mãe é a sua melhor amiga. Ela tem que ser a sua melhor amiga. Você tem amigas no colégio, você tem amigas na sua rua, você tem amigas na igreja, você tem primas, você tem primos,
Tem tios, tem tias? Tem. Mas a sua mãe tem que ser a sua melhor amiga. Próximo, por favor. Como que é ser mãe de adolescente no século 21? Vocês vão me dizer que é difícil. Vamos combinar que é complexo, né? Mas, o que a gente orienta? Que vocês se coloquem no lugar das suas filhas, adolescentes, e lembrem quem eram vocês na sua adolescência. Eu acredito que a maioria de vocês vai lembrar da sua época e vai querer que a sua filha tenha um vínculo com você bem diferente do que você teve com a sua mãe. Porque na nossa época de adolescente, não sei se todos daqui vão ter a minha idade, são mais novas, mas, enfim, a gente tinha uma dificuldade de conversar com as mães. A gente tinha vergonha, e as mães também tinham vergonha de falar com a gente. Era muito complicado. Então, você recorria a um livro, você ia falar com a professora. E hoje a gente vê que o que acontece? Com 9 anos de idade, as professoras nos colégios começam a falar: olha, sexo, camisinha, droga, menstruação, não sei o quê, não sei o quê. Metade delas nem entende o que está acontecendo. Mas elas têm a informação. Quem vai conduzi-las? Vocês. Nós. Eu não, porque meus filhos já cresceram, né? Mas vocês têm que conduzir as suas filhas. Tá? Vocês têm que ser claras, têm que ser sinceras. Não pode haver tabu entre vocês e as filhas de vocês. Entendam que eu estou falando para vocês que elas estão entrando em contato com um mundo novo. Elas vão começar a ser livres. Elas vão ficar cada vez mais tempo fora de casa. Então, vocês têm que dar liberdade para que elas conversem com vocês. Entendam que liberdade não é libertinagem. Liberdade. Liberdade de escolha, ok. Mas quem vai orientar qual é a melhor escolha? Quem é você agora na vida da sua filha? Você tem que ser orientadora, você tem que ser amiga, você tem que ser parceira, você tem que ser cúmplice, confidente. Você tem que ser observadora. O que é ser uma mãe observadora? De novo, estamos no século 21. Saiba onde a sua filha está. Saiba com quem a sua filha está. Saiba quem são os amigos e as amigas dela do colégio. Entre no mundo delas. Conheça as gírias delas. Conheçam as drogas que estão sendo usadas por aí. Vocês têm que ter essa informação. É só assim que vocês vão conseguir trazê-las para vocês e orientá-las da forma correta. Falem sobre sexo, falem sobre drogas, falem sobre álcool e todas as suas consequências. Vocês têm que fazer com que elas conheçam a verdade da sua boca. Mas, principalmente, que elas tenham confiança de que elas podem contar para vocês tudo o que se passa com elas. É esse o gancho. Então, você muitas vezes vai ouvir a sua filha adolescente e você vai ter que parar, respirar, você vai falar assim: meu Deus, o que eu vou falar agora? O que eu vou falar? Respira. E aí eu acho que vale a gente entrar nesse gancho do... Eu acredito que a maioria de nós aqui é cristã. Então, ser cristã não é estar aqui sentada. Ser cristã não é vir ao culto. Não é levantar a mão e louvar. Não. Ser cristã é muito mais do que isso. Ser cristã é ter um relacionamento com Deus, íntimo, pessoal. E isso a gente tem não só dentro da igreja. A igreja é importante, nós temos que congregar, sim. Mas nós também temos que sair daqui e manter o nosso relacionamento com Deus. Porque quando você tem Deus, você tem o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Olha, você é templo do Espírito Santo, então. O Espírito Santo habita em nós. E ele fala com a gente. Então, você agora, mãe, que não sabe o que falar para sua filha, é para ele que você vai pedir direção. Exatamente para ele. Então, quando você tem dúvidas, ele vai te guiar.
Quando você tiver fraquezas, é Ele que te sustenta. Quando você ficar nervosa, se inflamar, Ele vai te acalmar. Quando você se desesperar, Ele vai te ouvir e Ele vai te orientar. Então, seja uma mãe sábia, seja uma mulher sábia. Próximo, por favor. Na Bíblia existe uma passagem em que Salomão pede sabedoria ao Senhor. Próximo, por favor. Em 2 Crônicas 2:7, Salomão diz: por isso, manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com tecido roxo, vermelho e azul. Não, não é esse não. Pode passar o outro, por favor? Onde ele pede sabedoria, por favor. Achou? Bom, tudo bem. Salomão vai até a cidade, Gideon, né, Léo? Esse aí, isso. Ele vai para pedir sabedoria ao Senhor. E ele fala: Senhor, o Senhor foi o Deus do meu pai Davi, e agora eu preciso governar o teu povo, Israel. E aí o Senhor fala para ele: pede-me o que você quiser. E ele pede sabedoria. E Deus dá a ele sabedoria e diz o seguinte: você não me pediu ouro, você não me pediu prata, você não me pediu que matassem os seus inimigos, então sabedoria você terá. E ainda você vai ser o homem mais rico desta terra. Então, sejam sábias como Salomão. Saibam pedir ajuda de Deus, Ele vai lhes dar. Próximo, por favor. Então, nós temos que enxergar a adolescente como uma menina, é o meio do caminho entre a menina e a mulher. É uma fase difícil? É uma fase difícil, mas ela vai passar. Então, a maneira como você lidar com essa adolescente hoje vai se refletir em quem vai ser essa mulher adulta amanhã. Pense nisso quando você for conversar com elas, tá bom? Próximo, por favor. Isso mesmo. Em 1 Coríntios diz: quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então entendam, tudo vai passar, elas vão crescer. Mas o vínculo que vocês criarem com elas nesta fase, este vínculo não vai se quebrar. Próximo, por favor. Esse é um slide para mostrar apenas as mudanças que ocorrem no corpo e na mente das adolescentes e marcar a primeira menstruação. Próximo, por favor. Bom, a mulher adulta. Então, eu não estou falando idades, porque a gente está transcorrendo, né, pela vida das mulheres. Então, a mulher adulta de hoje, né, ela é uma mulher que trabalha, ela pode passar essa parte da vida ainda na vida acadêmica. Pode voltar, por favor? Isso. Na vida acadêmica, ela ainda está fazendo faculdade, às vezes pós-graduação, enfim. Mas ela é uma mulher ousada, ela é uma mulher sonhadora, ela é uma mulher destemida, tá? E ela tem muitas perspectivas para o futuro. E ela se sente, hoje em dia, a mulher, ela se sente empoderada. Ela sabe que ela tem escolhas. Então, hoje, a mulher pode escolher se ela quer se casar ou não, se ela quer viajar ou não, se ela quer menstruar ou não. Ela pode dizer se ela quer engravidar ou não e quando ela quer engravidar. Ela pode querer estudar ou não, crescer profissionalmente ou não. Ela pode querer enfrentar a bendita TPM ou não. E ela pode querer trabalhar ou não. Então, é uma mulher bem diferente da mulher da década de 60, 70, das nossas mães. Próximo, por favor. O que acontece? Nós temos no nosso cérebro, voltando aos hormônios, né, 3 hormônios principais femininos, tá? E eles têm que estar em perfeito equilíbrio para que o nosso corpo funcione bem. O que acontece é que isso não é bem verdade.
Então, eu não sei se vocês se lembram, acho que a maioria daqui, que é um pouco mais velha, lembra que a gente ia no parquinho e que tinha um brinquedo chamado chapéu mexicano? Vocês se lembram disso? Então aquilo lá rodava, né? E as cadeirinhas iam levantando e elas tinham que rodar todas iguais. Só que não, sempre, se vocês lembrarem, uma cadeirinha voava, a outra saía. Com os hormônios acontece a mesma coisa. Tudo devia ser equilibrado, só que não. Então, vai ter mês que um hormônio está mais alto do que o outro. Aí você fica irada. No outro mês, é o outro hormônio que subiu. Aí sua mama dói e você quer atacar a caixa de bombom. No outro mês, se alguém te fechar na rua, você vai sair e vai bater no cara. E assim vamos indo. No outro mês, você tem cólica. No outro mês... É verdade, gente, é verdade. No outro mês, você está com enxaqueca, você está com náusea, seu marido quer conversar com você, seu namorado, você some da minha frente, que eu não quero conversa. Então, isso tudo é o quê? Hormônio. Tudo é hormônio. Aí a gente vai ver, próximo, por favor. Na Bíblia, a gente vê que existem patologias, não são só agora. As mulheres da Bíblia, elas também tinham TPM, elas só não sabiam que era TPM, mas elas tinham. Existem doenças que vêm por conta dessa bagunça hormonal, já existiam lá. A gente tem uma passagem na Bíblia chamada da mulher do fluxo de sangue, que ela foi tão importante que ela está em 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. O que dizia? Essa mulher era uma mulher que sangrava há quase 12 anos. E nenhum médico, ela gastou todo o dinheiro dela, foi em médicos e ninguém conseguiu resolver o problema dela. Até o dia que ela tocou em Jesus e esse problema acabou. Só que, tudo bem, a gente sabe que havia um propósito para isso, que Deus a curou, ok. Antes disso, quem era essa mulher? O que essa mulher sofreu, sangrando e sendo escorraçada da sociedade, porque os judeus, naquela época, não conviviam com as mulheres quando elas sangravam. Será que essa mulher não teve depressão? Vocês acham que essa mulher era uma mulher empoderada, uma mulher normal, ela se sentia pertencente, ela tinha muitas amigas? Não. Mas por que eu estou falando isso? Porque, assim, tudo que acontece agora com a gente, já aconteceu lá atrás. A próxima, por favor. Nessa fase, a gente também passa pela gravidez. Então, quando que a gente resolve ficar grávida? Qual é a melhor época para a gente ficar grávida? Alguém sabe? Não? Então, na verdade, a ciência, ela diz que a melhor idade para você, vamos dizer, resolver sua vida obstétrica é até os 35 anos. Por quê? Alguém sabe? Não, né? Então, na verdade, nós nascemos com milhares de óvulos, tá? E a gente vai imaginar que esses óvulos ficam guardadinhos num armário, numa despensa, até a nossa adolescência. E aí, quando a gente tem a nossa primeira menstruação, todo mês essa portinha da despensa é aberta e de lá saem alguns candidatos ao óvulo que vai ser fecundado. Então, o seu cérebro, ele só cumpre o papel. Ele não sabe se você é casada, não é casada, se quer engravidar, não quer engravidar, se você... Não sabe de nada. Mas ele prepara o seu corpo, mês a mês, para que você fique grávida. Tá? E o seu óvulo, ele tem exatamente a mesma idade que você tem. Então, se você tem 20 anos, o seu óvulo tem 20. Se você tem 30, seu óvulo tem 30. Se você tem 40, 45, seu óvulo também tem essa idade. Vocês acham que a gente com 30 tem o mesmo rosto, a mesma pele viçosa, tudo igualzinho, não temos manchas, igualzinho a gente não tinha com 15 anos de idade? Não. Os óvulos também não. Então, o que a ciência mostrou foi que
Depois dos 35 anos, é mais arriscado para o corpo feminino enfrentar a gravidez. Ele pode? Pode. Sara não engravidou mais tarde? Ana engravidou mais tarde? Mas o que a gente sabe hoje é que é mais seguro para a mulher, ela vai enfrentar menos problemas e nós dizemos que ela vai ter um desfecho positivo, ou seja, um bebê saudável no colo, se ela engravidar antes dos 35. E aí, vamos dizer que você é a empoderada que trabalha, faz pós-graduação, você quer viajar o mundo, comprar um apartamento, trocar de carro, achar um bom marido, ficar feliz, e aí você vai pensar em engravidar. E aí passou os 35 anos. O que você vai fazer? Você vai arriscar? Então, você pode arriscar. Mas a ciência te oferece a possibilidade de congelar óvulos. A ciência te dá essa possibilidade. Sua médica, sua ginecologista pode te explicar mais sobre isso. Existe também o fantasma da infertilidade, que não é esterilidade, é infertilidade, dificuldade de ficar grávida. Então, o que acontece? Nós temos, se você consegue perceber que você tem dificuldade para engravidar, a ciência também pode te ajudar. Mas, se você procurar ajuda antes do tempo, antes de 35 anos, você também tem chance de ter um resultado melhor de tratamento e ter a possibilidade de ser mãe. Na Bíblia, a gente vê 3 casos, pelo menos, né? Temos vários, mas a gente vê 3 casos de possíveis casos de infertilidade. Sara, a esposa de Abraão, que tentou por muitos e muitos anos ficar grávida. Ana, a mãe do profeta Samuel, que por anos a fio ia no templo e orava para que Deus permitisse que ela tivesse um filho. E até Isabel, que é a esposa do sacerdote, Zacarias, mãe de João Batista. Próximo, por favor. O que é a gravidez? Então, a gravidez ela é um momento único, é um momento ímpar, um marco na vida de uma mulher. Existem várias transformações que acontecem na mulher durante a gravidez. Transformações no corpo, tudo bem, isso todo mundo sabe, e transformações emocionais. Então, é um misto. Você ama aquele ser que está dentro de você, você não sabe nem por quê. Você não consegue medir o quanto, mas você ama aquela criaturinha. Mas você tem medo, você passa e se olha no espelho e você não se reconhece, você está gorda, disforme, você não consegue dormir direito, você não consegue comer direito, porque você tem azia, você tem dor de estômago, você não consegue sentar, você tem medos, porque você quer saber se o seu filho é saudável, você tem medo do seu parto, você tem medo de ter um aborto, você tem medo de ter uma doença durante a sua gravidez. Para isso, você faz pré-natal. Então, para isso existe a obstetra. A ciência te dá a oportunidade de ter um médico para te assistir. E esse médico, essa médica, é que vai ter a honra de entregar o seu filho nos seus braços. Próximo, por favor. Aqui em Gênesis, Deus os abençoou, né? Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Então, foi uma ordenança do Senhor que nós nos multiplicássemos. Por isso, a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, quer ficar grávida. Faz parte, a gente sabe. Mas não quer dizer que, por isso, a gente não tenha medo. Próximo, por favor. E o pós-parto. Então, qual é a importância da ginecologia no pós-parto? O pós-parto é difícil, gente. Não sei se todas aqui já tiveram filhos, mas quem teve sabe. Você não dorme, você não tem hora para comer, você às vezes não consegue chegar no banheiro para fazer o seu pipi, você está cansada, arrebentada, e o seu filho mama,
seu filho vomita, seu filho faz cocô, e você entra numa maratona maluca, e quando você de novo passa na frente do espelho, você de novo não se reconhece. Só que aí, você se lembra que você também é casada. Olha só que legal. E aí você passou por tudo isso o dia inteiro, entendeu? O dia inteiro você não dormiu, você não comeu, não fez xixi, não tomou banho, não fez nada. E o seu marido, feliz, chega em casa cansado do trabalho e ele quer o quê? Ele quer atenção, ele quer... Porque você ficou em casa o dia inteiro. Então, você tem que ser a esposa. E, às vezes, vamos combinar que você tem vontade de mandar ele passear. Mas você não pode. E você não deve. Porque o seu marido, ele é o parceiro que Deus separou para você. Foi ele que você escolheu para viver o resto da sua vida. Dividir as suas angústias, dividir as suas alegrias. Ele é o seu parceiro. Então, apesar de você ser mãe, você não pode esquecer de ser esposa. É difícil? É, realmente, às vezes a gente quer arrancar os cabelos e bater a cabeça na parede. Então, a mulher moderna, ela sofre um pouco com isso, porque ela é a mulher que tem tentáculos, ela faz tudo. Então, ela sorri para o marido, ela namora o marido, ela cuida do filho, ela administra a casa, ela vai para o trabalho, ela enfrenta o trânsito, é ela que faz o mercado, é ela que vai na farmácia, ela que organiza toda a casa. E, se por acaso ela tiver uma empregada, também é ela que organiza a vida da empregada. Então, é muito complicado ser mulher no século XXI, é verdade, né? E a gente se sente empoderada, realmente, a gente se sente empoderada. Então, assim, mas Deus nos capacitou, a gente vai passar por essa também, a gente passa. Próxima, por favor. Bom, dito isso, conforme vai passando, né, nós vamos chegando perto da idade madura, que é a parte mais, digamos, assustadora das mulheres, né? É o fantasma da perimenopausa e da menopausa. Então, não sei se alguém aqui já está na menopausa ou está próximo da menopausa. Vocês sabem do que eu estou falando. É uma delícia, tá certo? Passar pela menopausa. O que acontece? O que a gente sente? Então, você linda, maravilhosa, adolescente, né? Que saía, paquerava, olhava aquele menininho na escola, que você falava assim, nossa, aquele chatinho, nossa, agora ele está tão bonitinho. Olha aqui. Barba bonita, que peito gostoso, nossa, muito bom. Pois é, aí você se olhava no espelho, viçosa, passava batom, mudava o esmalte, comprava bijuteria, então, pois é. Aí você se empoderou, foi para a faculdade, tem um cargo bom no seu trabalho, cresceu na vida, aí você resolveu que você ia escolher o seu marido, aí você escolheu, casou, viajou, dona do seu nariz, a mulher independente. Aí você engravidou, virou a escrava do seu filho, literalmente, né? Aí tá bom, aí você vai trabalhar, tem que administrar a escola, lição de casa, etc, etc, etc. Bom, o tempo foi passando, os seus filhos foram crescendo. E aí é a hora que eles saem de casa. Então, eles vão estudar fora ou eles vão trabalhar fora. Hoje em dia, os nossos filhos não saem de casa para casar. A maioria deles sai de casa ou porque quer morar sozinho, quer ser independente, ou porque quer morar ou fora do país, ou em outra cidade, vai estudar, fazer faculdade em outro lugar. E aí a gente começa a se deparar com aquela casa vazia, e é o que a gente chama a síndrome do ninho vazio, né? Porque você que passou a sua vida inteira fazendo tantas coisas ao mesmo tempo e se cansando e às vezes até xingando porque tinha tanta coisa para fazer, você percebe que agora você está no vazio. E agora é o momento de você curtir o seu marido de novo, aquele que você não devia ter deixado para trás. Você tem que curtir o seu marido agora. E aí vem esse monte de sintoma para te atormentar. Então, a mulher, quando vai chegando na menopausa, ela se transforma novamente. Ela passou da adolescência, mas parece que a adolescência volta 3 vezes pior em cima dela. Ela tem calores, ela acorda à noite jogando a coberta fora. Seu marido, ele acha que ele vai pegar pneumonia, porque você descobre ele toda noite, né? Ou não é?
É um horror, gente, é um horror. Tá? Você acorda várias vezes à noite. Aí, uma hora você vai fazer pipi, a outra hora você tá com calor, mas aí você volta, tá com frio, vai lá tudo de novo, de repente joga a coberta em cima dele de novo. Então, é um horror. Aí você não dormiu bem. Você não dormiu bem, no dia seguinte você tá de mau humor. Você tá de mau humor, não tem como. E aí você senta para assistir TV, passa um comercial de margarina, você chora copiosamente, porque, nossa, se alguém olhar torto para você, você é capaz de atirar qualquer coisa que você tem na frente. Às vezes, no trabalho, você respira fundo para não mandar o seu chefe passear. Essa é a verdade. E aí, quando você chega em casa, seu marido quer transar com você. Ele quer. E você também devia querer, porque, afinal de contas, ele é o seu esposo. Só que não. Por quê? Porque os seus hormônios estão lá no chinelo. E aí você não tem mais aquele desejo sexual que você tinha antes. E se você fala, não, agora eu vou arriscar, agora vai. Ele te insinuou e você não conseguiu escapar, agora você vai. Então, nem sempre rola bem. Porque aí dói, porque você está mais ressecada, arde. Às vezes você vai e você está pensando em tantas outras coisas, ou você está pensando no quanto aquilo está desconfortável para o seu corpo, que você acaba esquecendo o quanto você ama o seu marido e o quanto você gostava daquilo, porque você quer buscar uma sensação lá dentro de você que você não encontra mais, porque você está com dor. E aí você começa a pensar assim, tá, então vamos terminar com essa situação rapidamente, vamos lá. E aí você vai falar assim, mas meu Deus, agora o que eu faço? Me atiro da varanda, né? Porque não tem mais o que eu fazer? Tem. Existem vários tratamentos para a mulher na menopausa. E não são só hormônios. Nós temos várias coisas para fazer para ajudar as mulheres na menopausa. Então, de novo, a figura da ginecologista, a figura da médica, é uma figura importante. E vocês têm que procurar ajuda. A menopausa, ela tem que ser enfrentada. E você não precisa fazer disso um martírio para a sua vida. Tá? E aí, você percebeu que com a menopausa, você chegou no pico da montanha. Então, nós nascemos, passamos pela infância, pela adolescência, pela idade adulta, chegamos na menopausa, estamos enfrentando mais esse problema, mas vamos resolver. E agora? Agora a gente vai começar a descer. Essa é a descida da terceira idade. E quando termina a terceira idade? Quando o Senhor nos recolher. A gente não sabe quando vai ser, mas com certeza ela vai terminar. Nós podemos escolher a maneira com que nós vamos descer a montanha. Nós podemos descer plenas, bem, saudáveis, com fé, ou nós podemos rolar a montanha abaixo. Então, o que eu aconselho? De novo, procurem a sua médica. Existem maneiras da gente curtir a terceira idade sem medo. Com a terceira idade, vem outras doenças. Sabe quando você tinha 20 anos, que a sua mãe tinha problema de pressão, aí você falava, Deus me livre, que é isso? Sua mãe era gordinha, Deus me livre, imagina gorda desse jeito. Não, nunca comigo. Pois é, não, tá? Vai acontecer. Então, você pode, sim, tratar a sua pressão alta, a sua diabetes. E também você pode receber orientação para tentar se prevenir contra o fantasma atual, que é a demência. A demência existe, cada vez mais ela nos ronda. Então, todo mundo aqui deve ter um parente que tem Alzheimer, que está com dificuldade de memória. A gente sabe o quanto é difícil para essas pessoas e o quanto é difícil para nós convivermos também com essas pessoas e podemos ajudá-las. Próximo, por favor. Então, o que fica de mensagem? Olha, a vestimenta que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo,
ele envelheceu. A nossa alma também vai dar sinais de desequilíbrio. O espírito que Deus soprou em nós, ele é pleno, ele é eterno. E ele é partícula de Deus. E a Deus ele vai retornar. Então, por que nós vamos temer? O envelhecimento é só do corpo e da alma. O espírito continua sendo do Senhor. E é para lá que nós vamos voltar. Em Eclesiastes 11 e Eclesiastes 12, a gente tem bem nessa passagem, o autor diz no capítulo 11, que nós temos que aproveitar a vida enquanto nós somos jovens. Que nós temos que aproveitar enquanto nós podemos ver, enquanto nós podemos ouvir, enquanto nós podemos saborear os alimentos, mastigar, enquanto nós podemos conviver com as pessoas. Mas que a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus. Porque na velhice, é com Ele é o nosso companheiro eterno. E é a Ele que nós vamos voltar. Então, próximo, por favor. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Próximo, por favor. O próximo. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele deu a nós mulheres a capacidade de nós sermos esteio da família, coluna da casa, mulher companheira, profissional competente, filha grata, mãe amorosa e sábia, a avó cuidadora, a crente fiel e confiante na palavra. Nós somos tudo isso misturado. Tudo ao mesmo tempo. Essa somos nós. Próximo, por favor. Aqui eu deixei para vocês verem quem era a mulher de 42 anos em 1960. Isso é uma manchete de um jornal da época. Tá? Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Velhinha. Vocês percebam que estamos todas de bengala já, né? Porque, certo? E hoje, próximo, por favor. Hoje, essa é a mulher de 42, de 52 e se bobear de 62. Ela tem o mundo nas mãos. Ela pode tudo, tá? Então, ela é empoderada. Ela é empoderada, mas a gente é empoderada tendo o Senhor junto conosco. A gente não pode nunca se esquecer disso. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe vocês.